Pronto, e vai ser uma aula fantástica com você, Paulo. Olá, boa noite a todas. Obrigada por estarem presentes e ter tirado um pouco do seu serão para estar aqui comigo e com a Gádia, claro. E eu gostava de vos apresentar um pouco daquilo que sei, um pouco. Neste momento será um pouco, mas espero que vocês tirem proveito e que aproveitem as dicas que eu vou dar, que são dicas rápidas para as mulheres mais empreendedoras, mulheres que gostam de se apresentar bem, gostam de marcar a diferença com todo o seu charme, a sua beleza natural, porque ao fim e ao cabo a maquilhagem pode ser induzida a tirar mais partido da beleza natural da mulher, certo? E então vou começar aqui por falar nos pincéis, que muitas das pessoas perguntam-me porquê tanto pincel para a maquilhagem? É assim, na verdade, cada pincel tem a sua função, daí eles existirem vários tamanhos, várias espessuras de pelo, vários tipos de pelo, e isso é muito importante as pessoas terem noção da ferramenta que vamos trabalhar, ok? Ao fim e ao cabo, são ferramentas de trabalho, certo? Acredito que muitas das vezes as mulheres não precisam de tanto pincel para fazer uma maquilhagem, mas cada pincel tem a sua função e eu acho que é importante transmitir isso para vocês, para vocês também começarem a perceber e quando virem algum pincel, dizerem: Olha, eu sei para que é aquele pincel, porque o Paulo falou-me no pincel. Ok? Estes pincéis mais rechonchudinhos são pincéis para pós soltos, ou seja, são pincéis que trabalham com pós, ok? Só trabalham com pós, com nada de mais gorduroso, bases, corretores, esse tipo de coisas. Estes pincéis não dão para isso, ok? Estes pincéis são basicamente só para trabalhar os pós soltos, ok? Isto são os dois primeiros pincéis que eu vou falar. Este pincel é um pincel achatadinho, não sei se conseguem perceber aí na imagem, é um pincel mais achatado e é chamado pincel língua de gato. Este pincel serve para espalhar bases, ok? Ele ajuda a espalhar a base para que a base fique mais uniforme no rosto, ok? Não risca, deixa a base muito mais aderente à pele. Paulo, mostra o pincel mais perto da câmera, assim, pra gente. Isso. E aí ele é achatado, Como né? vê, ele tem pelo, mas é achatado, é chamado pincel língua de gato. Ou seja, o nome indica tudo, não é? Portanto, se é achatado, portanto, o nome dele é língua de gato. Portanto, ele trabalha assim, em todo o rosto e ajuda a espalhar a base, ok? Depois temos este pincel, que é um pincel todo mais cheio, mas cortadinho. Estão a ver? É um pincel que é cortado na ponta, é completamente direito, mas tem muito pelo. Conseguem ver? Uhum. Põe Pronto. ele de lado, assim, para a gente ver o formato dele. Ele é reto em cima. É reto e é todo cheio de pelo, ou seja, o pelo é cortado e a função deste pincel é para espalhar bases mais compactas. Ou seja, pessoas que gostam de usar uma base mais definida, com mais cobertura, este pincel ajuda muito, porque é dos pincéis que eu trabalho mais, é este. Este língua de gato, por exemplo, é um pincel que eu uso muito pouco. Eu, como trabalho muito para televisão, para fotografia, sei lá, para outros tipos de evento, eu acabo por usar mais este pincel, porque é um pincel que fixa mais, ok? Como ele tem este movimento aqui, esta textura, ele acaba por movimentar a base e ajuda a espalhar e a aderir muito melhor à pele, ok? Depois tenho este pincel, que é um pincel ligeiramente curvado, se conseguem ver. Portanto, ele faz uma curvatura, ele não é um pincel totalmente direito. Este pincel serve para quê? Marcar blush, fazer o contorno do rosto, que nós já vamos falar nisso. Portanto, ele ajuda a definir os nossos traços do rosto. Ou seja, também
é trabalhado com pó, só com pó, está bem? Entretanto, temos este pincel que tem dos dois lados, se repararem, ele funciona dos dois lados, tem este lado e tem este lado. É um pincel exclusivamente só para olhos, ou seja, para sombras, tudo o que é trabalhado em pó. Portanto, a sombra, como sabem, é um produto em pó que pode-se trabalhar com este pincel. Pode-se e deve-se. Portanto, este aqui é um nadinha mais comprido, tem um pelo maior, e este tem um pelo mais curto, mas com a mesma, se vocês virem, ele tem o mesmo formato, tanto de um lado como do outro. Conseguem ver? Conseguem? Pronto. A seguir temos este pincel, que é um pincel que parece uma vassoura, não é? É um pincel que tem muito pelo também, mas tem o pelo não tão longo e a função dele é um pincel de esfumar. Ou seja, este pincel trabalha muito naquela situação que nós aplicamos com o outro pincel, ou seja, com este pincel. Este pincel serve para depositar a sombra, ok? Assim com pancadinhas. E este pincel serve para, a seguir, esfumar a sombra, ok? Este pincel funciona muito naquele registro de vai e vem. Então, conseguem ver? Conseguem perceber? Portanto, ele Sim. funciona assim. Está bem? Era Pronto. interessante se você faz assim, talvez para a gente enxergar melhor. Vocês estão conseguindo ver? Vocês Sim. conseguem ver bem? Fala aí, Paulo, por favor, porque eu mudei aqui. Eu estava a falar no pincel de esfumar. Coloca a Ok. mão assim Conseguem ver? e foca o pé na câmera, que é para ver melhor. Conseguem ver bem? Conseguem ver melhor assim? Ou como eu estava a mostrar, estava bem? Das Não, duas como estava a formas. mostrar, estava bem. Ah, tá Se bem. virar a mão também percebem, porque eu estou. Sim, sim. Conseguem perceber que o pincel tem esta função. Sim, sim. A seguir, temos. A Gádia, acho que caiu. Estou? Estão-me a ouvir? Eu estou. Eu tô Ah, ok. aqui, sim, pode falar. Este pincel é um pincel achatadinho e se vocês virem, o formato dele é cortado na ponta. Este pincel serve para desenhar sobrancelhas, serve para desenhar por cima na pálpebra móvel, por cima das pestanas, serve para desenhar, criar riscos de eyeliner, sombra mais definida, mesmo rente à pestana, e serve para pormenores, mais coisas de pormenor. E no outro lado tem uma escovinha que é a escova que serve para escovar a sobrancelha. Ok? Então, entenderam a nível de pincéis ou alguma dúvida? Sim, Sim? sim. Elizabeth está com ar. Elizabeth, estás deitada, Elizabeth. Não, estou recostada no meu sofá. A relembrar os velhos tempos. Pronto, entretanto, eu vou começar por falar. Eu acho que o material é muito importante falar nele, porque as coisas aparecem e depois não sabem o porquê das coisas existirem, e eu acho que é muito importante falar sobre elas. Em relação aos pincéis, eu já apresentei, existem muito mais formatos de pincéis, mas estes são os pincéis mais básicos, mais, que se usam mais no dia a dia. Entretanto, eu agora vou começar por falar nos nossos rostos. Vocês, como sabem, há vários formatos de rosto, tipos de rosto, e é muito importante saber e saber qual é o nosso tipo de rosto, o rosto que nós temos. Como estamos a falar em automaquilhagem, nós temos que conhecer-nos a nós próprios, ok? Nós estamos a falar numa formação de maquilhagem profissional, estamos a falar numa automaquilhagem, ou seja, são produtos para vocês se maquilharem a vocês próprias, ok? E é muito importante nós conhecermos o nosso rosto. Primeiro, temos que saber se temos um rosto redondo, se temos um rosto oval, se temos um rosto triangular, se temos um rosto mais. Pronto, eu acho que já falei mais ou menos nos principais, que é o redondo, é o oval, é o triangular, é o retangular e é o quadrado. E o quadrado. E a Pronto, nós temos que saber que tipo de rosto é que temos. Porquê? Porque depois vamos tentar fazer as correções no nosso próprio rosto. Vocês, eu não sei se sabem, mas todos os tons mais escuros,
que nós usamos, conseguem ver? São tons que aprofundam e dão mais profundidade à pele. Eu, por exemplo, com este pó, o que é que eu faria? Iria usá-lo mais por baixo da minha maçã do rosto. Para quê? Para me ajudar a definir e a emagrecer esta zona aqui toda do rosto. Correto? Enquanto os tons claros, como os iluminadores, os tons mais claros, que são estes, serão tons para dar mais amplitude ao rosto, ou seja, para salientar mais a pele, ok? Que neste caso serão usados por cima, aqui na pontinha do nariz, aqui na zona por cima da bochecha, aqui deste tocinho que nós temos aqui, poderemos usar estes iluminadores, no pontinho do queixo, se nós quisermos projetar o queixo mais para a frente, no centro aqui da testa, também é importante para dar aquela luz. Portanto, temos que definir o que é que nós pretendemos moldar no nosso rosto, ok? Ou seja, vocês terão que aprender que tipo de rosto é que vocês têm, está bem? Nós, mais para o fim, já vamos falar sobre questões que vocês tenham e o que é que poderemos aprofundar mais, se tiverem alguma dúvida, alguma coisa que queiram esclarecer aqui. E, entretanto, vou começar por falar no tratamento da pele. Antes de toda a maquilhagem, a pele deve ser tratada e alimentada, ok? Alimentada, quando eu digo alimentada, é não só aplicar cremes, mas sim aplicar águas. É muito importante para darmos água ao rosto. O nosso rosto precisa de muita água, tanto beber como aplicar, como água, como esta água da veia. É uma água que usa-se muito no verão. O verão, nós quando temos calor, o que é que nós fazemos? Borrifamos o rosto com esta água e acaba por refrescar muito a pele. É muito importante dar hidratação à pele e essa hidratação tanto pode ser interna como externa, mas a principal de todas é a interna. Vocês devem beber muita água para manterem uma pele hidratada, ok? E então vou começar por falar na água micelar. A água micelar, para que é que serve? A água micelar serve para vocês usarem os discos, embeber em água micelar, ok? E fazerem a vossa limpeza do rosto. A limpeza que ajuda muito a tirar as impurezas que vocês têm no dia a dia, que apanham na rua, nos transportes, por aí fora, e ajuda muito a manter a vossa pele toda muito mais limpa. A seguir à água micelar, aconselho sempre a usarem a água termal, que é a tal que se borrifa, que eu estava a dizer que é fresquinha, é tipo uma água com aveia, que ela faz o quê? Vamos tirar todos os ingredientes, que ajuda a retirar todos os ingredientes que a gente tinha da água micelar, ok? Vamos passar novamente um disco e vamos manter a pele limpa, está bem? A seguir da pele estar limpa e seca, vamos fazer a nossa hidratação. A hidratação é um bocado subjetiva, porque assim, cada rosto tem o seu problema. Há peles mais oleosas, há peles mais secas, há peles mistas. E então eu aconselho a usarem, eu não recomendo um creme específico para este fim, porque cada pessoa tem o seu tipo de pele. Portanto, a pessoa tem que saber que tipo de pele é que tem para depois poder usar o creme adequado. Toda a pele deve ser hidratada, tanto de manhã como à noite. É muito importante, depois de toda a limpeza da pele, hidratar bem a pele com creme. Está bem? A seguir à hidratação, eu uso sempre uma pré-base, ok? A pré-base para que é que serve? A pré-base é um creme que ajuda a tapar todas as imperfeições, principalmente nesta zona aqui do nariz. Vocês tocarem no vosso nariz aqui, vocês sentem sempre aqui o poro mais aberto, sentem mais áspero, certo? O que eu estou a dizer ou não? Esta zona aqui do queixo também é muito importante. Tocar nela e sentir que temos sempre os poros mais abertos. E então eu utilizo este creme, que é um creme que
fecha o poro e automaticamente prepara a pele para usarmos a nossa base, ok? É muito importante porque também ajuda a base a manter-se muito mais o dia todo. A seguir, vamos falar então de uma base. Eu pessoalmente uso esta base, que é uma base da Revolution, que eu sou fã dos produtos da Revolution. E esta base é uma base que tem proteção solar, ok? Que é muito importante, porque se a base não tiver proteção solar, depois de todos os procedimentos que fizemos antes de usarmos a base, vamos aplicar um creme com proteção solar, está bem? Mas a maior parte das bases hoje em dia já têm proteção solar. E então, esta base é uma base que é uma base mate, mas é soft, em que ela faz uma boa cobertura. Eu posso-vos dizer que existem três tipos de base, portanto, é uma base mais como esta, que é uma base mais um bocadinho mais espessa, tem mais cobertura e faz um efeito lifting. Existem bases em pó, que são bases que são trabalhadas assim, que só são recomendadas para peles mais oleosas. É muito importante falar nisto, porque muitas das vezes as bases são demasiado gordurosas e se a pessoa tiver uma pele oleosa, ainda mais oleosa fica a pele. E então eu aconselho sempre que as pessoas que têm uma pele oleosa usarem bases em pó, está bem? E temos depois as bases mais líquidas, que são como, por exemplo, o BB Cream, o CC Cream, que são bases mais fluídas para peles mais jovens que não querem mostrar quase que têm base na pele. Ou seja, são umas peles, são bases que são chamadas bases mais de beleza, é mais para salientar um bocadinho de tom do rosto, mas um tom natural. Não aquela base como a gente vê às vezes aquelas pessoas com muita base, bem maquilhadas, uma pele muito bem tratada. Não, as bases, os BB creams e os CC creams são bases, mas são bases mais neutras e mais líquidas, ok? Elas não têm grande poder de cobertura, só mesmo para embelezar a pele. A maior parte das vezes, estas bases que eu estou a falar agora por último, são usadas no verão, para quê? Para salientar o bronzeado que a pessoa já tem, ok? É escolhido um tom da pele consoante o tom do bronzeado que nós temos e usamos aquela base, aquele BB cream ou aquele CC cream para definir e dar mais brilho, dar mais luz, é propriamente mais sobre isso. A seguir, temos os nossos corretores, que é muito importante falar neles, os corretores que tanto podem ser, eu vou mostrar aqui, tanto podem ser trabalhados por baixo, por cima, por baixo do olho, ou seja, para tapar a olheira. Há corretores também mais intensos, com maior cobertura, e há corretores com menos cobertura. Também tenho aqui estes, por exemplo, são corretores com mais cobertura. Vocês repararem, eles são mais espessos, portanto, são como um giz. São cremosos, mas são duros, portanto, têm muito mais cobertura da olheira. Existem vários tons de corretores, estão a ver? Conseguem ver? E todos eles fazem o efeito de tapar imperfeições, está bem? Ou seja, nós aplicamos a base, depois de aplicarmos a base, aplicamos o corretor por cima da base, a não ser que seja uma pele oleosa e que nós vamos trabalhar com pós, aí os corretores devem ser aplicados primeiro e depois o pó em cima, ok? Se forem bases em pó, está bem? Isso são pormenores que depois pode-se ir mais, aprofundar mais essas situações, mas eu estou-vos a dar só aqui umas noções para vocês poderem perceber o porquê de existirem as coisas. A seguir à base, usamos sempre um pó, que é um pó fixador, ou seja, este pó, para que serve? Este pó serve para fixar todo o produto que nós aplicamos na pele, ok? Faz com que a pele transpire menos,
faz com que a base não fique oleosa, portanto, ou seja, ele ajuda a pele a ficar mais compacta. Vocês até quando a começam a aplicar, vocês sentem que a pele começa a ficar mais compacta, portanto fica menos brilhante, ok? Porquê? Porque está a absorver a gordura toda que a pele tem. E entretanto, em relação à pele, eu acho que o principal mesmo da maquilhagem é aprenderem a tratar muito bem de uma pele e terem uma pele bonita, porque a maquilhagem, o que a pessoa olha logo para uma mulher bem maquilhada é se a pele tiver uma pele fantástica. E a pele fantástica é uma pele que tem que ser bem cuidada, só interiormente, como eu já disse, como também exteriormente, com as boas hidratações, usar boas bases, usar corretores e usar de uma forma adequada. Está bem? Em relação ao tratamento da pele, eu já falei, mas agora vou-vos falar um bocadinho como é que se deve ir comprar uma base. Escolher uma base para o nosso tipo de pele. É muito importante porque nós, a maior parte das vezes, chegamos a uma casa que vende produtos de cosmética e eles querem-nos... usa esta base, que esta base é o seu tom, e por vezes não é. Porque a maior parte das vezes as pessoas têm a mania de experimentarem as bases na nossa mão e o tom da nossa mão não tem nada a ver com o tom do nosso rosto. E nós, se formos a uma loja comprar uma base experimentada na mão, a maior parte das vezes chegamos a casa, vamos aplicá-la no rosto e dizemos: esta base não tem nada a ver com o tom da minha pele, ok? E então eu aconselho sempre a escolherem uma base e a testarem a base sempre aqui nesta zona da mandíbula, aqui, põem um pouquinho de base, esfregam para cima, espalham, ok? Espalham para cima e espalham para a zona do pescoço. Se não criar um efeito mancha, é porque a base é uma base indicada ao tom da vossa pele, está bem? É muito importante não se deixarem iludir para as pessoas que estão a vender os produtos, mas serem vocês próprios a saberem o que é que querem e a testarem os vossos produtos, está bem? É um conselho que eu vos dou, porque muitas vezes não há aquele tom de base e depois dizem: levem esta que é muito parecida. O parecido não é igual, ok? Portanto, vocês aprendam a escolher as vossas bases com o teste que eu vos acabei de ensinar. Entretanto, a parte da correção, depois de usarmos a nossa base, temos o nosso pó, que é um pó chamado pó bronzer, que este pó é que vai ajudar a definir o nosso rosto. Ou seja, a nossa pele está toda com base, não é? Toda com a base toda do mesmo tom. Também esfregar também este bocado aqui do pescoço, porque senão fica aqui uma marca. Nunca aconselho a deixarem aqui uma marca, não é? Espalham sempre para baixo, mas não com mais produto, mas arrastarem o produto que já usarem, que já estiveram a usar, para a parte do pescoço, ok? Seguidamente, depois de aplicarmos toda a nossa base, usamos o pó para selar, como eu já tinha falado. A seguir do pó estar todo selado com um pincel grosso, que será um pincel mais assim, vocês espalham o pincel todo, vamos selar a própria base, que ajuda até a pele a não transpirar, a deixar uma pele mais uniforme. A seguir, depois de usarmos o nosso pó, que é um pó translúcido, usamos o nosso pó bronzer. Este pó bronzer serve para várias situações. Ou a pessoa não quer usar base e está bronzeada, está morena do verão e não quer usar base, pode só aplicar o pó bronzer no rosto todo, ok? Podem aplicar o pó e espalhar pela testa, pelos olhos, por esta zona toda. E o que é que vos vai dar? Vai-vos dar um tonzinho à vossa pele, vai intensificar o bronzeado que vocês têm. Isto se não quiserem usar base. Atenção. Outra coisa que serve o pó bronzer, serve para marcar as maçãs do rosto por baixo, como eu disse, por baixo do nosso osso do maxilar. Temos aqui esta zona toda aqui e podemos marcar toda esta zona com, como eu falei há bocado, é um tom escuro. O tom escuro vai afunilar, ok? E os tons claros vão realçar. E como estamos a falar num tom escuro, que ainda há mais escuro que este, nós vamos
afunilar as zonas que nós não queremos. Ou seja, não gostamos. Por exemplo, podemos afunilar mais esta zona aqui a seguir ao osso da maçã do rosto. Podemos afunilar as partes laterais do nariz, porque se pusermos escuro nestas zonas dos lados da cana do nariz, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que vai dar a ilusão que o nariz está mais fininho, ok? E aí sim, usamos escuro aqui e claro aqui. São pequenas dicas que eu estou-vos a dar, que vocês podem ir escrevendo e podem ir tirando as vossas dúvidas para depois no fim me perguntarem, está bem? Para a gente não interromper agora um bocado o meu raciocínio e depois já falamos todos mais abertamente. Os eliminadores, foi como eu vos disse há bocado, os eliminadores são trabalhados na zona, portanto, onde não há partes escuras, são trabalhados em partes que nós queremos salientar, ou seja, por cima do bronzer, do pó bronzer que já usámos aqui, vamos usar o blush e entre o blush e esta parte aqui por baixo dos olhos, podemos iluminar com os nossos iluminadores. Neste caso, este iluminador tem um blush e neste lado tem um iluminador mais claro. Ou seja, ele trabalha com 2 tons. Portanto, poderíamos trabalhar com o pó bronzer aqui. Na maçã do rosto, podemos até fazer como se estivéssemos a rir para vermos onde é que temos a nossa bochecha. Que, se vocês fizerem assim, vocês veem que fica marcada a vossa bochecha aqui. Usaríamos este mais rosado. E por cima, usaríamos este mais claro. Entenderam? Está entendido ou não? Está tudo tão caladinho. Está tudo. Estão a entender? Tá sim. Pronto. O último que você mostrou aí seria o douradinho? Tem aqui 2 tons. Tem um dourado, conseguem ver? Tem um dourado aqui, este é mais dourado. Os dourados são indicados para peles mais morenas. Por exemplo, a tua pele, Gádia, de mais algumas meninas que estão a assistir, seria, se a pele for mais morena, devem usar iluminadores mais dourados. Se forem peles mais claras, peles bem claras, usar um iluminador mais claro, está bem? É tal e qual como as bases, é jogar um bocadinho com o tom quente e o tom mais frio, não é? Podemos chamar que o tom dourado é um tom mais quente e este branco é um tom mais frio, mais não fica tão carregado. Uma pessoa se é demasiado branca e usar um dourado, o que é que vai acontecer? Vai ficar ali com uma mancha dourada e fica horrível, não é? Pronto, isto em relação aos iluminadores. A nível de olhos, posso-vos mostrar. Olha, esta paleta é lindíssima, acende a luz e tudo, já repararam? Esta paleta parece um espelho que acende as luzes quando a gente abre. São tons de tendência para os olhos, estamos a falar de tons mais neutros, tons podem ser nacarados ou não, podem ser mais foscos, podem ser mais brilhantes, mas são tons para o dia a dia, não são tons, não estamos a falar aqui em tons como azuis, como verdes, como esses tons demasiado fortes. Como veem, olha, são tons. Tem o dourado, como veem aqui, tem os rosas mais clarinhos, tem o branco, que é muito importante para eliminar o canto do olho, que já vou falar sobre isso. Isto é uma caixa de sombras que só com uma pequena caixa de sombras, vocês conseguem fazer a vossa maquilhagem do dia a dia, está bem? Conforme a esta, há outros tons, como estes. Se há pessoas que preferem os tons mais acastanhados, por exemplo, peles mais morenas, fica muito bem tons mais castanhos. Olha, conseguem ver? Tons terra. Conseguem? Conseguem ver? Ok? E quase todas as paletas, o que é que acontece? Têm tons que são tons mais foscos e há tons mais nacarados, ok? Porquê? Porque há derivados, há vários tipos de olhos que não são aconselhados. Sombras com brilho, ok? Pessoas que têm os olhos, por exemplo, muito papudos, pessoas que têm uma pálpebra muito descaída, não devem usar sombras com muito brilho, está bem? Nem sombras demasiado claras.
Porquê? Porque qual é o efeito que nós queremos? Queremos aprofundar, lá está a tal coisa. Se nós ligarmos sempre à teoria do aprofundar ou do realçar, se a pessoa tem um olho mais papudo, mais saído para fora, vocês vão querer usar tons mais escuros para quê? Para aprofundarem a pálpebra, ok? Estão-me a fazer entender ou não? Tá? Aprenderam alguma coisa? Estão a aprender alguma coisa? Se quisermos usar, se quiser, por exemplo, pessoas com olhos pequenos, pessoas que gostavam de alongar mais os olhos, aí sim, podemos usar e abusar destes tons mais nacarados, porque são sombras mais claras e acabam por evidenciar mais o olhar, está bem? Esqueci-me de mostrar há bocado. O iluminador, também existe este tipo de iluminador, se virem, que também é muito engraçado, que ele é às bolinhas, estão a ver? Hein? Mas ele, misturando com o pincel, ele acaba por dar uma luminosidade à pele. Vou fazer aqui um bocadinho para vocês verem na minha mão, se conseguem perceber. Olha, estão a ver, hein? Conseguem ver o efeito? Ou seja, este iluminador seria para usar em que tipo de pele? Uma pele mais morena ou uma pele mais clara? Vocês estão a ver o tom que fica na minha pele. Eu sou meio moreno também. Vocês usariam em que tipo de pele? Mais Numa claro. numa pele Na mais clara. clara. Sim, Na pele clara. sim. Porquê? Porque ele tem o reflexo claro. Embora ele tenha aqui umas partículazinhas mais escuras, mas misturado, o que é que vai acontecer? Vai predominar mais a parte toda mais clara do iluminador. Se vocês conseguirem ver aqui, todas as partículas são todas mais claras. Estão a perceber? Estão a ver? Conseguem ver? Pronto. Também é outro tipo de iluminador que pode aparecer. E, basicamente, a nível de olhos, é isto que acontece. Normalmente, os olhos, eu trabalho com ter três tipos de sombra nos olhos. Três tipos de cor. Três tons. Ou seja, eu uso um tom mais claro, ou seja, eu iria usar este tom mais claro na pálpebra interior, ok? Na pálpebra exterior, eu iria usar este mais escurinho. Conseguem ver ou não? Portanto, ou seja, eu faria o canto com a parte clara, a parte exterior com a parte escura, e no intervalo das duas sombras que já aplicámos, eu iria usar, por exemplo, um dourado. Porquê? Porque ia-me fazer a transação dos dois tons que já tinham sido aplicados. Anda. Estou? Estou? É o som dela que está aberto, eu vou fechar aqui. Ok. Portanto, ou seja, eu iria usar no canto interno o claro, no canto externo o mais escurinho, e intercalar entre este e este, eu iria usar ou este dourado, que fica muito bem numa pele morena, ou então eu iria usar este dourado, que é um dourado mais clarinho. Ok? Conseguem ver? Pronto. Técnica de usar as sombras. Eu aconselho sempre a usarem um disco. Há pessoas que usam fita cola, mas eu acho que a fita cola acaba por marcar demasiado a pele, porque vocês quando tiram a fita cola, fica ali a marca da cola, da fita e não fica tão bonito. E então o que é que eu faço? Acabo por dobrar, tenho um disco destes de limpeza, dobro ao meio, fixo o disco assim na pele e pinto assim. Ou seja, o que é que acontece? Acontece que eu estou a desenhar o meu olho, porque não me deixa passar para baixo para a pele, e quando eu retiro o disco, o olho está marcado ali. Estão a perceber? Portanto, ou seja, além de não deixar cair partículas para a pele para não me sujarem a pele, ajudam-me a marcar toda esta zona do canto externo do olho. Está bem? Ahm, alguma dúvida? Querem perceber alguma coisa que eu tenha falado e que não tenham entendido? Podem dizer agora.
Tudo Paulo, caladinho. posso perguntar? É. É assim, quando a gente vai passar uma sombra no final do olho, quem tem pálpebra caída, igual a minha, né? Que eu tenho pálpebra aqui descaída. Sim. E isso eu consigo atingir na minha cliente, mas em mim própria é tão complicado, porque por mais que eu suba a maquilhagem aqui, sempre parece que fica pouca maquilhagem. Tem O que alguma é que é, dica aí para pálpebra descaída? o que é aconselhado para a pálpebra descaída? É tons escuros. Porque lá está o que a Ah, gente falou há bocado. Os tons escuros são tons que aprofundam. Se a pálpebra está descaída, ou seja, a pele já está mais caída, nós temos que a disfarçar. E para disfarçar vamos ter que usar tons escuros. Eu, no caso de uma pálpebra descaída, quando eu estou a fazer uma maquilhagem, eu pego num pincel de esfumar, ok? E faço a tal cena assim, e pego no tom escuro e subo um bocadinho na zona que está descaída, a pálpebra, e faço uma transição, como se estou a fazer um vai e vem. Para quê? Para me marcar, dar-me uma falsa marcação, que quem olha para mim não nota que eu tenho uma pálpebra descaída. Ok? E ok. terá que ser feito com tons escuros, nunca usar um tom claro. Se nós usarmos um tom claro em cima de uma pálpebra descaída, ainda vai evidenciar mais a pálpebra. Está bem? Obrigada. Nada. Mais alguma questão? Eu Eu queria tenho. dicas do iluminador. É? Pronto. A nível do iluminador, foi o que eu estive a falar há bocado. O iluminador tem que se ter muito cuidado com os iluminadores que se usam e usá-los nas formas corretas. Primeiro de tudo, temos que conhecer o nosso rosto. Que tipo de rosto é que nós temos? Não é? Se, por exemplo, como é que se chama? Aline, Aline, olhando para o espelho, como é que define o seu rosto? Que tipo de rosto é que tem? bom, eu sou ortodontista, Ah, então eu trabalhei bastante os a formatos do análise do rosto. perfil. Eu tenho um perfil harmônico, eu tenho um perfil dólico, bem harmônico. Pronto. Nós aí teríamos que usar corretor aonde? Vamos usar corretor por cima do osso, certo? Sim, Corretor não, iluminador, desculpem. iluminador, Iluminador, zigomático aqui, sim, nestas zonas sim, zigomáticas, sim. tá, Usaríamos o blush nesta parte que nós, quando sorrimos, que eu ainda há bocado estava a dizer, se sorrirem, veem onde é que vocês têm as vossas maçãs do rosto. Portanto, as tá, maçãs do rosto são trabalhadas com blush e por baixo do blush é trabalhado com um tom mais escuro. Para quê? Para definir mais esta zona aqui. Está sim, bem? Ok? Pessoas que têm papadas, por exemplo, também, aconselho sempre a usarem o tom mais escuro que usaram por baixo da bochecha, não é? Aqui, nesta zona, poderemos uhum, usar um pouquinho aqui, porque como é mais escuro, ele vai dar a ilusão, porque assim, a maquilhagem não opera, não é? Mas a maquilhagem dá a ilusão. Quem olha para nós, o que é que vamos ver? Vamos ver que a pessoa está bem tratada, está bem arranjada e está a usar os produtos adequados nos sítios certos, não é? Ou seja, na papada, por exemplo, eu também tenho aqui um bocadinho de papada, eu usaria pó mais escuro aqui nesta zona toda da papada, vincaria aqui a minha zona da mandíbula, porque eu não tenho a mandíbula muito marcada, marcada, e como não está muito marcada, eu iria marcá-la, não é? Eu perfeito, iria marcar esta zona toda da mandíbula e depois com o pincel sujo eu punha para baixo, ok? perfeito. Pronto. Iluminador deve ser usado também nesta zona aqui da pontinha do nariz. Não, eu às vezes vejo pessoas que põem iluminador na zona toda da cana do nariz, mas não é o correto. O correto é usarem mais só na pontinha. Qual é o efeito? É o efeito de afunilar mais o nariz e ao mesmo tempo dar aquele up ao nariz. Não ficarmos com Uhum, aquele nariz com ar caído. arrebitado, Se for um nariz ao contrário, portanto, se for um nariz grosso e que nós queremos estreitar, usamos escuro e claro, ok? Se for ao contrário, se o nariz for um nariz demasiado fino, é precisamente ao contrário. Usamos o claro aqui para dar a ilusão de mais largo o nariz e mais achatado nesta zona aqui com o escuro, ok? perfeito. Estão a ver as diferenças dos tons que faz toda a diferença no rosto?
o claro e o escuro. Se pensarem, o claro aumenta, o escuro diminui, não é? Aprofunda ou diminui. Portanto, vocês vão olhar para o vosso rosto, por exemplo, têm uma testa altíssima, não gostam da vossa testa, porque têm uma testa com muita altura e muito larga. Primeiro de tudo, o que é que fazemos? Se tivermos uma testa muito larga, há pessoas que têm testas larguíssimas, aqueles rostos triangulares, como eu estava a falar há bocado, são rostos que são estreitos aqui, mas têm uma testa assim. O que é que nós faríamos na parte da testa? Se é uma testa larga, Escuro. Fechava assim usaria no escuro. escuro nesta zona toda aqui, não é? Uhum. E rente aqui ao couro cabeludo, também iríamos usar escuro para quê? Para dar a ilusão que temos menos testa, ok? E iríamos usar iluminador mais claro, mas só aqui no centro, entre as sobrancelhas, para Perfeito. afastá-las um pouco mais. Mais nada, está bem? Pronto. Em relação aos iluminadores, está esclarecido os iluminadores? Tá? Mais alguém tem alguma questão? Quando você passa a, a base, quando eu passo a base, fica com a pele assim, parece que tá craquelada. Ou a base não está a ser uma base indicada, se calhar é uma base. A Ou a minha pele é. pele é madura. Sim, mas é uma pele seca, uma pele mais oleosa, uma pele mista. Que tipo de pele é que tem? É mista. É Aí a mista? Tati tem pele mista. Pronto. Ou a base não está a ser adequada para esse tipo de pele, ou então a hidratação não está a ser bem feita. Foi o que eu falei ao princípio. Primeiro de tudo, a pele, para absorver os produtos de maquilhagem, tem que estar muito, muito bem hidratada. Ela, se não tiver hidratada, a não ser que sejam peles oleosas, atenção, mas estamos a falar aqui numa pele mais madura, mais seca, não devem usar produtos demasiado secos. Se vocês têm uma pele seca e estão a usar bases mate, bases muito secas, acaba por esfolar muito a pele, ou seja, a pele fica com aquelas partículazinhas e não fica com aquele ar bonito, ok? E então aí recomendo sempre usarem uma base que tenha uma textura mais oleosa, está bem? Peles maduras, têm que ter muito cuidado porque o menos é mais. Não usem bases muito pesadas, porque a base pesada com o pó em cima para selar, o que é que vai? Muitas das vezes vai vincar os vossos traços da idade, né? E temos que ter cuidado com isso também, está bem? Obrigada. Nada. Mais alguma dúvida? Não. Não? Mais alguém que tem alguma dúvida para fazer ou para perguntar? Pergunta, Paulo, pode ser? Outra pergunta. A respeito da maçã do rosto, né? Há pessoas que gostam muito de colocar o blush, não é? Há pessoas que têm a maçã do rosto mais saliente, que quer diminuir, e há pessoas que não têm maçã do rosto nenhuma aqui, que querem aumentar. Qual é a dica? Portanto, ou seja, a maçã do rosto tem uma posição certa para ser marcada. Muitas das vezes a pessoa chega aqui e faz assim uma bolinha aqui e é maçã do rosto. Não, maçã do rosto não Beleza. pode ser, porque é que vai acontecer? Vai acontecer que ficamos com uma cara de palhaço, não é? Por uma bola aqui vermelha. E é assim, eu não sou muito da opinião de usarem demasiado blush. Eu acho que o blush, o pouco, é o melhor. Porquê? Porque depois dá aquele ar, ou parece que a pessoa está vermelha com vergonha de alguma coisa, porque a pessoa não sabe se realmente foi da maquilhagem, se a pessoa tem algum problema da pele ou ficou envergonhada com algum motivo. E então o que é que eu aconselho? Aconselho que o blush não é chegar com o pincel sujo de blush. Muitas das vezes as pessoas molham o pincel no blush e depois chegam à cara e trás. Não. Tem que sacudir ligeiramente o pó do blush para tirar o excesso do pincel e depois, muito discretamente e muito levemente com o pincel, tocar, mas tocar e esbater. E depois, ao mesmo tempo, fazer um formato vai e vem, ok? O que é que isto ajuda? Ajuda que não haja demasiado pigmento só numa zona. Como se fosse desculpa, como se fosse uma meia-lua? Sim. Ou isso, Sim, né? nesta zona aqui, é Uma assim, meia-lua. trazendo daqui, vocês fazem, como eu disse há Isso bocado, mesmo. sorrir, para ver onde é que está, no meu caso, a minha maçã do rosto está aqui, certo? Eu, ou seja, vinha aqui com o pincel e subia,
ok? É isso. Não traçava assim, não é? Porque senão fica aqui com um traço. Ou seja, eu faço assim e subo ligeiramente rente aqui a estas zonas das têmporas, está bem? Ou seja, faço isto e subo, está bem? Entretanto, o iluminador por cima, por baixo já sabem que é o pó mais o pó bronzer, o pó mais escuro, e é assim que funciona. Portanto, o menos é mais e muito pouco. Se acharem que está pouco, aí vão buscar mais um bocadinho, voltam a pôr, mas ir fazendo progressivamente. Não chegar ali e pôr demasiado produto e está a andar, está bem? Entenderam? Respondi Sim. bem à pergunta ou não? Maravilha. Pronto. Só mais uma dúvida. É no caso da base, nós podemos usar o protetor solar com cor. Ele se aproxima de ficar como base ou não? Não, portanto, depende. Há bases com protetor solar. Isso é uma coisa. Depois há o protetor solar que pode ter uma ligeira corzinha, mas não é não é um tom específico para uma pele. Ou seja, ele dá um tonzinho à pele, mas é o tom do produto. Não quer dizer que aquilo sirva só como base. Não vai servir como base. Aquilo vai ser uma proteção para a pele, ok? A não ser que as pessoas não queiram usar base nenhuma e então aí compram um protetor solar com um bocadinho de cor e ajuda a realçar um bocadinho a beleza natural das pessoas. Também acontece isso. Há muita gente que não gosta de maquilhagem, não é? É assim Sim. que funciona. E se por acaso for para usar a base a seguir, pode-se usar à vontade a base por cima do protetor solar, não tem problema nenhum. Se for como eu, que já usa bases com proteção solar, não há necessidade, porque hoje em dia os cremes hidratantes, se forem comprados já com proteção solar, não há necessidade de estar a usar um produto só com proteção solar. Está bem? Perfeito. Mais? Não há mais dúvidas? Paulo, desculpa, tem uma menina aí que fez uma pergunta. Tem uma pessoa que fez uma pergunta. Não sei, não vejo Nas daqui, não perguntas consigo. tem uma dúvida. No Qual é a chat. pergunta? Depois que Não passo a base, acho que fica poros a aparecer. Como amenizar? Pronto. Há pessoas que têm a pele, os poros do rosto demasiado abertos. E então o que é que eu aconselho? Aconselho que podem espalhar a base com um pincel de base, que foi isso que nós falámos, com movimentos circulares. No fim, depois de usarmos esta base, se temos o poro muito aberto, poderemos usar uma blender, ou seja, que é uma esponjinha, se conseguem ver aqui, estão a ver? E esta esponjinha serve para decalcar bem a base e ela vai ajudar a preencher os poros que estão abertos. Está bem? Algum poro que ficar aberto, se vocês passarem a esponjinha e bater com o produto, com a base, ela acaba por entrar dentro do poro e fechar o poro e deixar de acontecer isso. Ou então usarem, como eu disse, o tal primer que ajuda a fechar o poro. Está bem? Se usarem isto antes das bases, o primer, ajuda a pôr a pele mais firme, mais, portanto, tirar as imperfeições que nós temos na pele, está bem? Que é o caso dos poros abertos. Há muitas pessoas que, pronto, normalmente os poros abertos acontece muito a pessoas que têm normalmente a pele mais oleosa, acontece muito porque deitam muito óleo da pele e então eu aí aconselho a usar coisas com mais, produtos com mais em pó, está bem? Falámos nisso ao princípio, que as pessoas com pele oleosa não devem usar cremes oleosos ou cremes, qualquer tipo de creme que deixe a pele ainda mais gordurosa, está bem? Paulo, você vende maquiagem? Não, eu não vendo, não. Mas eu tenho tenho um fornecedor que toda esta maquilhagem que eu uso, que é a Revolution, que é uma marca que é bastante conhecida, que é comprada através da net, portanto, eles têm um catálogo em que nós chegamos lá
Entramos no site e escolhemos toda a maquilhagem que nós queremos. É baratinha, é uma máscara, é uma maquilhagem que não é cara. Posso-vos dizer que uma base destas custa 10 euros e tal, não é nada cara. E esta base tem uma particularidade muito boa para mim, que é dá um efeito lifting à pele. Nós acabamos de aplicar a pele parece que fica esticada, parece que fizemos ali um tratamento que é realmente fantástica. É uma base que também é muito à prova d'água, ou seja, a pessoa pode chorar, pode se emocionar, não, quando a lágrima cai, não marca, não deixa risco. Eu adoro, é uma base que eu adoro. Estão aí colegas minhas que fazem parte do meu grupo a assistir e elas sabem perfeitamente aquilo que eu estou a falar, que é uma base que elas também já trabalharam com elas e elas sabem. Não é, Andreia? E qual é o primer que você indica, que você acabou de indicar? Esse? Esse eu não consigo. Este primer é um primer que tem, é um creme, que tem também uma parte iluminadora. Ou seja, é um creme que nós podemos aplicar assim. Vou aplicar aqui um bocadinho só para vocês verem como é que funciona. Enquanto você aplica, deixa eu fazer uma pergunta. Há vários tipos de primer também, né? Não é? É, Esse é em creme, mas tem outros. Normalmente todos os primers são em creme, praticamente são todos em creme. Ahm, Só que há vários tipos de primer, sim. Eu normalmente escolho um primer que estou habituado e que sei que funciona 100%. Agora, de outras marcas eu não posso falar, não é? Mas há vários tipos, conforme há vários tipos de base, não é? Pronto, cada marca tem o seu primer, tem vários tipos de primer. Lá está aquilo que eu disse, temos que ver o tipo de pele que nós temos, como é que funciona a nossa pele, se é uma pele mais oleosa, se é uma pele mais seca. Eu posso lhe dizer que este primer que eu uso, ele seca, vocês se virem, ele não fica gorduroso, Uhum. e além de secar, ele fica meio peganhento. Ou seja, o que é que ele está a pedir aqui? Está a pedir que eu aplique a base e que a base, quando eu aplico a base em cima deste primer, o que é que ela vai fazer? Vai agarrar mesmo à nossa pele. Porquê? Porque o próprio produto está tipo um bocadinho peganhento, não é nada exageradamente, mas sentimos que ele não escorrega, ok? E daí eu adoro trabalhar com este primer porque é um primer que eu estou muito à vontade e não corro riscos, né? Porque nós começámos a fazer um trabalho e depois a meio do trabalho e não estar a correr bem é chato, né? E então, Ele também é da Revolution? é da Revolution, sim. Vocês podem procurar e podem tomar nota aí que o site chama-se Meki Wake Up, Mas depois passa também o link que a gente põe lá no grupo. ok? Não, Ó só estou... Paulo, há um Sim, bocado perguntaste, mas eu depois aqui atrapalhei-me no computador e não consegui responder. é Aliás, esses produtos, para que, pronto, para se perceber a qualidade deles, foram usados mesmo nas noivas de Santo António pela, verdade. pela, Maior parte das teve, noivas, os produtos que eu vos estou a mostrar são produtos que são usados em noivas. Ou portanto, seja, são aguentam noivas que são muito maquilhadas tempo. às 7 da manhã e têm que estar com a pele intacta até à 1h30 da manhã. Exatamente, exatamente. Pronto. A Andreia pertence à minha equipa e ela sabe perfeitamente, ela trabalha comigo e ela sabe que estes produtos que eu estou a falar aqui são produtos que eu tenho com total confiança e que estou a recomendá-los porque eu trabalho com eles e sei como é que funcionam, não é? Pronto. Eu própria não conheci e fiquei fã depois, não é? Pois, é verdade. Ó É verdade. Paulo, eu tenho uma dúvida em relação às peles com acne. Sim. Que tipo de base é que se deve usar para tapar as imperfeições naquele acne assim mais aceso? Pronto. O acne, nós para taparmos o acne, nós convém usarmos uma base mais compacta. Porquê? Porque o acne cria saliências, não é, na pele, e se nós não usarmos uma base compacta, não tapa praticamente nada, não é? E então, o que é que eu não aconselho a usar se as pessoas tiverem acne? Iluminadores zero. Porquê? Porquê é que eu digo zero nos iluminadores? Quem é que me Para, sabe responder? para não realçar as imperfeições. Porque os iluminadores projetam,
ok? Se nós estamos a pôr um iluminador em cima de borbulhas, a borbulha está automaticamente a aparecer, ok? Mesmo que esteja tapada com base, mas está a salientar com o iluminador, Fica ok? muito maior. Fica maior, a gente olha, tem aquela, por exemplo, com a base, nós tentamos a camuflar, não é? Mas se vamos usar um iluminador em cima, portanto, nada de coisas com brilho em cima de saliências, está bem? Porque ainda dá mais saliência, está bem? Ok. Obrigado. Respondi à pergunta? Sim, sim. Mais. Olha, uma outra pergunta. E o iluminador em creme? Como é que nós fazemos? Porque às vezes nós passamos, está tudo prontinho. Como ele é em creme, às vezes eu tenho medo de estar borrando o rosto. Então, como O nós fazemos? iluminador em creme funciona tal e qual. Aliás, este iluminador que eu falei aqui, este iluminador é creme. Ah, em creme. Se vocês repararem, ele é em creme. Eu tenho percebido. Este é em pó. Onde é que está os iluminadores? Que já me perdi aqui a tanta caixa. Está aqui. Este, se vocês perceberem, se virem, é pó. Certo? Sim, Olha, conseguem ver? sim. Iluminador e blush. Este, se vocês virem bem, as partículas não é em pó. Parece uma gordurazinha. O que é que eu aconselho com este tipo de iluminadores mais gordurosos? É o menos é mais. E aconselho a tocarem ligeiramente com o dedo, não é? E vão pondo e vão massageando, ou seja, esfregando. Não deixar demasiado marca, porque os iluminadores em creme ou líquidos acabam por serem mais, como é que eu vos vou dizer, mais potentes, têm mais, transmitem muita luz, não é? Porque são mais gordurosos, são mais, pronto. Eu aconselho a usarem muito pouco de cada vez, está bem? Mas se puderem substituir pelo. Se achar, também pode acontecer, se acharem que têm demasiado iluminador, podem chegar ao pé de um pó translúcido, a seguir, que é este pozinho que é o pó banana, vocês podem pegar e passar um bocadinho de pó para cortar aquele brilho todo, para não ficar tanto brilho, está bem? Também podem fazer isso. Pois, na verdade, eu comprei este pensando que era uma base. Sim. Às vezes nós confundimos. E quando eu fui perceber, era um iluminador. Eu pensei que era algo só que dava um brilhozinho. Mas um iluminador desse tamanho? Ou é um creme com iluminador? É um creme iluminador. Ok. Mas é um creme com cor ou um creme Sim. branco? Não, não, ele é com cor. Por isso que eu pensei que era uma base. Ah, ok. Ah, estava aí a ver se conseguia ler o que é que dizia aí, mas não consigo. É um creme iluminador. Pronto, convém usar, pá, pronto, usar uma pele toda com esse creme iluminador, acho que é muito. A pessoa fica toda, É, né? toda brilhante. Depois no fim parece que tem uma pele oleosa, não é? E Não, aconselho não, é sempre. uma pele normal, a minha. Sim, mas eu estou a dizer, se usar esse creme na pele toda, o que é que vai acontecer? Parece que tem a pele oleosa, Sim, do sim. excesso de brilho que tem na pele, não é? É É, preciso ter muito cuidado. E então o melhor mesmo, o mais indicado, pode usar por cima dos olhos, pode dar aquele efeito de um glow por cima dos olhos, ao pé da sobrancelha também é muito importante, por baixo da sobrancelha, aqui no arco da sobrancelha, é muito importante porque sim. ajuda a levantar mais o olhar. Pronto, são aqueles pontos mais estratégicos que nós temos que evidenciar, não é? Esse Obrigada. creme serve para isso, porque se na pele toda nem pensar, está bem? Né? Gente, antes de partirmos por fim, eu gostaria de pedir vocês que deixassem aqui nos comentários o nome e o contato que nós vamos, né, dentro dessa semana, oferecer um brinde para vocês que estão aqui na aula, que foram comprometidos, se inscreveram e estiveram aqui, tá bem? Conosco. Então, escreve aí o seu nome, o seu contato, porque nem todos dá pra, eu sei diretamente quem é, tá? Apesar de ter a lista lá, mas coloquem aí o nome e o contato,
tá bom? E é isso. E Paulo? entretanto, o que é que acharam? Pronto, quer saber a opinião das meninas, o que é que elas acharam, se gostariam de ter uma aula mais presencial, se gostavam de trabalhar diretamente nas peles, isso também é importante, porque é assim, uma aula este tipo de aula que eu dei hoje foi para dar a conhecer os produtos que vocês devem usar nos sítios certos e os que não devem usar, ok? Uh, Lógico, se for uma aula mais prática, é totalmente diferente, não é? A pessoa pode, portanto, eu vou estando a fazer o trabalho, vou explicando o porquê de usar aquilo, é uma aula totalmente diferente. Hoje foi mais um resumo dos produtos que se podem usar e que se devem ser e que se devem usar, para vocês começarem a tirar partido daquilo que vocês têm, porque muitas das vezes vocês até têm os produtos todos em casa e muitas e não os sabem usar, não sabem tirar partido deles, também acontece muitas vezes, não é? Comprar uma coisa e dizer, não, olha, como o caso dessa menina que falou agora com o creme, não é? O creme que tem uma parte de iluminação. É verdade, porque, pronto, é um creme, não serve para pôr no rosto todo como ela desejaria, porque estava a pensar que era uma base, mas serve para eliminar outros pontos. Portanto, ela não vai deitar aquele produto fora porque pode usar noutras situações, ok? A minha ideia é essa mesmo. Você dá curso, Paulo? E é só falar com a Gádia. É? A Gádia é que marca tudo. Ok. Sim, dou presencial e dou online. Pronto, mas isso a Gádia depois pode falar com vocês e pode. Como é que é a Gádia? A Gádia é que é a mentora e ela é que pode falar aí um bocadinho sobre as formações. Muito bem. Primeira coisa, eu não estou conseguindo copiar o número de vocês, não sei por quê. Mas mesmo que vocês tenham o meu número, tipo, tá aqui a Mariana Hertzel, manda um oi para mim, tá? Fala assim, oi, Gádia, que eu já sei, eu estive na aula, coloquei o número aí, vocês conseguiram ver o meu número? Elisabetta, Lúcia, vocês conseguiram ver aí o meu número? Eu vou falar e se quiser tomar nota. Uma coisa que eu gostava Eu, de dizer, entretanto, desculpem, tenho aí uma menina, uma colega minha que eu dei-lhe uma formação de automaquilhagem e eu gostava que ela desse um bocadinho o parecer dela, o que é que ela achou quando teve presencial. É importante também divulgar isso para as pessoas perceberem como é que funcionam as formações de automaquilhagem. Está aí a Andreia Capante, ela é a minha colega também também, eu também sou consultor imobiliário, eu faço tudo. E ela é minha colega e eu fiz no Dia da Mulher, fiz para 30, 40 mulheres, fiz um curso de automaquilhagem que a nossa broker pediu para eu fazer e eu gostava que ela falasse aí um bocadinho sobre a experiência dela, para também dar um bocadinho do parecer, para perceberem um bocadinho como é que funciona. Olá, boa noite. É assim, eu sou Olá. um bocadinho preguiçosa para me maquilhar, mas desde que desta formação realmente fez toda a diferença e mesmo usando os produtos já se nota muito, na pele já se nota bastante, mais sedosa, tenho a pele muito seca e já noto diferença na pele desde que estou a fazer as coisas como deve ser. Ok. E E, Faz toda a o que você diferença achou maquilhar. Mas fala para nós o que você achou da formação com o Paulo, tanto a de hoje como a outra. A outra para mim foram as duas boas, né? Mas ao vivo faz toda a diferença. Tem técnicas que só mesmo ele que ele faz trabalho espetacular, já conheço o Paulo há muitos anos e é top, pronto. Dá ali as dicas todas para a gente ficar mesmo com a maquilhagem como deve ser. E faz toda a diferença. Muito bem, muito obrigada. Tem mais alguém aqui que teve na formação no dia? É mais a Andrea, né? Quero saber aqui. Então, eu não tive na formação, mas eu tive na live que vocês fizeram com os dois Paulos, e eu já estou colocando muita coisa em prática no meu dia a dia, de tudo que foi falado ali. Então, para mim, fez muita diferença. Demais. Imagina uma aula mesmo presencial com ele. Então, É, vai ser. obrigado.
Temos que marcar, já vamos falar. Lúcia, o que que você Galha, achou dessa aula? foi bom, é assim, eu não tenho muita cultura e não gosto, acho que é muito questão de gosto. Em situações pontuais eu gosto de estar maquilhada de frente, mas deixa-me dizer, desde o momento em que mudei para cá, senti um déficit muito grande em trabalhar pele negras. A maior parte dos profissionais em maquilhagem tem um grande problema em trabalhar peles negras. Deixava-me mais branca do que outra coisa, não é? A minha melanina mudava de cor. Mas pronto, dizer o que eu não sou muito adepta de maquilhagem, mas gosto, obviamente, de uma coisa básica, faço, mesmo na ignorância, agora com a orientação e a explicação do Paulo, obviamente que abre-nos mais a mente. As minhas filhas até gozavam comigo, eu tinha um monte de pincéis e não sabia a utilidade de todos eles, verdade? Um ou outro sabia utilizá-los, mas aquilo que acabei de aprender é que, obviamente, que eu não sabia. Também acho que é um bocadinho da prática, não é? Da utilização dos materiais. Mas eu gostava de saber do Paulo, ainda na base da maquilhagem, não falou sobre fixador. É Ah, obrigatório, não é? claro que é muito importante. Ah, isto quando a gente está a falar das coisas, começam-se a puxar outras e a gente acaba por ficar. Sim, é muito importante falar no fixador. O fixador, to- pelo próprio nome indica, ajuda a fixar, ou seja, a pele não transpirar, não esborratar, sei lá, a manter uma pele mais firme para poder usufruir mais da maquilhagem o tempo que nós queremos. Uso sim um fixador, é um fixador com ceramidas, eu gosto imenso. Se virem, ele tem umas partículazinhas aqui dentro, conseguem ver, hein? Sim. Pronto. Nós agitamos, elas desfazem-se, nós agitamos antes de aplicar, elas desfazem-se e acabam por dar fixação à pele. É muito importante usar sim a parte da fixação. Conforme também não falei nos batons, mas isso são coisas mais. Exatamente. Ó Paulo, desculpa, esse fixador é da mesma marca? É da Revolution, sim. É. É tudo Revolution, praticamente. Os batons, está-se a usar muito este ano os batons mais, ou seja, os glosses, mas metálicos, usa-se muito os lábios. Deixou-se de usar completamente batons mate, não se usa nada este ano, para o verão. Os batons são todos com mais cor e a pele toda muito mais iluminada, ou seja, usa-se muito brilho mesmo no rosto este verão, está bem? É uma dica que fica para vocês perceberem um bocadinho. Os tons Tá bem. metálicos para os lábios e toda a parte da iluminação. Eu posso lhes dizer que a nível de sombras, as sombras todas que vêm agora são tudo sombras com muito brilho, ok? Vocês se virem esta paleta de cor, onde é que está? Aqui, então, se vocês se virem, ela tem excesso de brilho, são paletas com muito brilho, porque é a grande tendência este verão, vai ser muito brilho na pele. Está Mas eu, bem? por exemplo, em relação às sombras rosa, por exemplo, eu acho que a mim não me favorece. Eu também não sou. Eu é raro fazer uma maquilhagem cor-de-rosa. Detesto. Moléstia dos coelhos. Eu uso rosa, por exemplo, posso usar um tom rosa misturado com castanho, a dar ali um destaque, mas não um olho todo cor-de-rosa. Pois, eu acho que Nunca faço esse tipo de trabalho, não gosto nada. olhos. É a Barbie. Os olhos rosa, é o batom rosa, é raro, nunca uso mesmo. Uso. As pessoas que normalmente me pedem um rosinha, porque há pessoas que gostam, não é? Nós temos que ir ao encontro daquilo que as pessoas gostam. Eu uso um apontamento rosa, mas ali no rosa, ali metido num cantinho que mal se nota quase. Porque só por dizer que eu não uso rosa, né? Mas eu detesto maquilhagens todas cor-de-rosa. E não é para toda a gente, claro, também. Parecendo a Peppa. Hã? Já então agradecer a vossa Obrigado. disponibilidade e dizer amanhã, se for formado algum grupo dentro da minha disponibilidade também,
Eu vou, sim, senhor, aprender. Não tenho uma formação na área, não tenho, mas gostava de ter, porque eu Então, trabalho com cabelos e, obviamente, que muitas das vezes tive de chamar terceiros, não é, para fazer um serviço e é muito chato. E às vezes os clientes querem ir sentir-se livres, fazer todo o serviço no local e sair claro. com um penteado e depois deslocar-se a outro sítio para ser maquilhado é muito chato e é desconfortável. Nós sabemos perfeitamente. E sim, gostava de participar de uma formação presencial. Eu sou muito Maria das presenças. Eu gosto muito de contacto. Eu É muito gosto de ver diferente. e É sentir. muito diferente. Online, não que a gente não estude, mas é totalmente diferente, sim. Sim, mas nós presencialmente conseguimos tirar partido mais, conseguimos ver o tom do rosto, conseguimos tocar, Exatamente. conseguimos conhecer, tocar, é como se costuma dizer, tocar, cheirar, não é? É Sim, diferente. é. O tato é muito importante, é verdade. E muito obrigada por tudo. Nada, nada. Então vá, obrigado a nós. Gostaria de alguns feedbacks aqui, de pelo menos 5 pessoas para dizer o que achou da aula. Já tivemos a Isabeta, a Lúcia, Elizabeth, Elisabeta. Por que que eu agarrei nisso? Eu vou aprender, tá? Nunca mais eu esqueço o seu rostinho lindo. Agora, nomes, eu tenho ai, essa obrigada. dificuldade, eu confirmo. Uhum. Regina, o que achou da Masterclass com o Paulo? Dá aí o seu feedback. Tá sem som, Regina. Depois a Adriana Burlamac. O dela é difícil, viu, Elizabeth? O dela é. A Adriana tá sem som ainda, Regina. Depois dê só o seu número de telefone, que ficou de dar há Sim, bocado. sim, deixa eu dar já, então. Mandem um oi lá. 96 26 09 146. Agora você vai aprender um nome que realmente é difícil. Como é que se chama? Gadia. É como se fosse Nádia, só que com Gat, um G no lugar do N. Gat, Gádia. Gádia. Gat. Significa feliz e sorte. Bom, Regina, tá pronta aí para dar o seu depoimento? Eu gostaria de te ouvir. Tá sem som ainda, Regininha. Você e o Zoom é uma briga, né, mulher? Meu Deus. Enquanto isso, a Adriana, se puder dar umas palavrinhas, o que que você achou? Oi, gente. Então, eu achei ótimo. Bacana que o Paulo falou agora de tato, de visão, e isso eu entendo um pouquinho. E realmente os sentidos fazem toda a diferença. Eu queria até perguntar uma coisa antes. Por exemplo, eu tenho muita rosácea, então eu tenho muita dificuldade com produtos, porque a minha pele é muito sensível. E aí, na hora de retirar a maquiagem, ela fica mais vermelha ainda, então eu ando evitando muito. Então, é difícil ter uma linha de maquiagem própria para peles assim mais sensíveis. As pessoas com rosácea eu nunca aconselho a usarem desmaquilhantes, porque os desmaquilhantes normalmente reagem muito à pele. E as pessoas que já têm problemas de pele, quando se estão a desmaquilhar, ainda mais vermelhas ficam, não é? Eu aconselho sempre, lavem com água ou água micelar sem detergente, porque há aquela água micelar, não sei se vocês conhecem, que é metade de cada cor, que tem que se agitar para fazer aquele. Usem uma água micelar neutra, por exemplo, este tipo de água micelar, que é água praticamente, e limpem o rosto com produtos naturais, não usem coisas muito com muitos detergentes, muitas gomas, não vale a pena. Em relação a nível de maquilhagem, tento usar sempre maquilhagem mais vegan, aquelas maquilhagens mais neutras, maquilhagens que não sejam tão agressivas, porque para quem tem problemas de pele, se usa coisas muito químicas, acaba por ser mais prejudicial. Falou vegan, a Elisângela até já fez assim com o rostinho. Foi? O negócio dela é Então, vegan. é? Ela, aqui a Paula também. Muito Boa. bem. Regina, passo ou tá pronta para falar? Estou pronta. Abre o vídeo, então.
Agora fechou o Meu vídeo. Deus A do mulher, céu, viu? ai, Essa eu sou uma mulher. negação com isso. Meu Deus do céu, Paulo, me ajuda. Do Paulo, o vídeo é do Paulo. Fechou de novo o vídeo. E, olha, vai ter que ser numa próxima, Não, então. fala, fala, Olha, fala. então tá, olha, eu achei maravilhoso, eu amo o trabalho do Paulo, né? Tive o prazer de conhecer ele lá naquele evento maravilhoso, tá? Eu no Brasil eu fazia muita maquilhagem, que eu arrumava muitas noivas, debutantes e tal. Aqui, depois que eu estou em Portugal, eu parei no tempo e não faço, mas eu gosto muito de maquilhagem, amo, tenho muitas coisas, mas eu quero comprar essa, Paulo, que você usa porque só nessa base aí que você falou, com o Prime, e fica tudo esticadinho, é isso tudo que eu preciso, ficar esticadinha. Tá Tá bem? bom. Eu amei tudo, 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 Kádia. Muito obrigada. Obrigada, eu. Mais alguém quer falar, por favor? Ou quer que eu aponte o dedinho aqui? Eu não tenho problema, hein? Mandem um oi E eu para mim. gostaria de falar um bocadinho. Ah, eu já ia dizer, você era minha vítima, ainda bem que você. Pode falar, Paula. Adorei muito a aula, tudo que o Paulo falou. A parte dos penséis, também não sabia nada disto. Via na casa da minha filha um monte de penséis. Estava a pensar, para que ela usa tanto pincel? Para que isto? Tanto? Agora já percebi e adorei, gostei muito. Para a senhora com a rosácea, podia lhe dar, assim, em particular, uma resposta no problema dela, já que tenho conhecimento. É Obrigada. isto, obrigada. A Quer senhora fazer... Adriana, ou como é que se chama? Adriana. que é por causa dos produtos, né? Que você Não, usa. ela tem Sim, sim. Como é que se como trata a tratar a rosácea? rosácea, não é? Qual é a causa e como se pode tratar? Ai, eu acho que é muito emocional, né? E todos os problemas Sol também. da pele vêm do intestino, dos intestinos. Por isso temos que começar a ir à raiz do problema. Tratar a raiz e tudo desaparece. Eu já tenho um caso, uma cliente minha que ficou bem depois de tratar o intestino. Ai, a rosácea Também tinha rosácea. Ah, interessante. Pronto, mas isso já é uma aula aqui mais, Pois, mais à de parte. saúde, mais falar da saúde, não é? É. Uhum. Então, É a gente, anatomia funcional. mais alguém quer falar o que achou da aula ou podemos encerrar? Tudo certo? Ana Hertzel, tão estranho você estar calada. Olha, eu achei a aula maravilhosa. Já me deu até uma ginica aqui. Já estou lavando meus pincéis, que eu tenho milhões. Não uso, não sabia por quê que tinha tantos, que eu tenho muita maquiagem. Estou tirando ali, agora que eu soube melhor sobre cada uma, estou separando em cada TCE. E tirou muitas dúvidas, mas seria muito bom uma aula presencial. Ia ser incrível, nós podemos fazer, já pegar o jeitinho ali do rosto. Muito boa. Maravilha, maravilha. Vocês já entenderam aqui o gingado da coisa. Então, nós teremos uma formação, tá? Uma aula presencial. Cadê? Deixa eu só ver, fazer uma coisa aqui. Estão me ouvindo? Uhum. Sim. Ah, pronto. Teremos uma formação presencial daqui a mais ou menos 15 dias para automaquiagem, ou seja, empresárias e empreendedoras que queiram aprender a se maquiar presencialmente com o Paulo, tá? A turma é só com 5 pessoas, no máximo 6 que cabem lá, não é, Paulo? Você falou Uhum. no seu espaço. Então, esse oi que vocês me deram aqui, eu vou passar informações para vocês também, formação privilegiada para vocês estarem conosco, e também teremos a formação profissionalizante, tá? Para você que trabalha na área e queira aprender também, essa não será agora sim muito rápido, mas nós teremos também essa formação profissionalizante. Apesar do online, vocês querer, toda a gente gosta do presencial,
online pode facilitar muitos caminhos, igual, por exemplo, com uma apostila, com as informações que ele deu, mostrando um pincel, explicando. As aulas teóricas podem ser adiantadas pelo computador, pelo telemóvel e agiliza. E depois a prática, nós podemos também fazer a prática presencial. É claro, com certeza. Mas isso aí é outra história. A primeira vai ser a automaquiagem para que nós possamos aproveitar melhor, né? Porque uma mulher bem maquiada, por mais simples que seja a maquiagem, quando ela é bem feita, ela traz um poder, né? Traz autoridade sobre o que nós fazemos. Uma pessoa bem vestida, bem arrumada, traz Não uma vai tomar impressão banho. diferente. Então é isso, tá bom? Então vou entrar em contato, manda um oi lá, 96 2609 146, tá bom? E é isso aí. Quem não está no grupo ainda, entra para o nosso grupo. Nós temos dois: temos a Comunidade Internacional de Negócios. Essa comunidade internacional, eu vou mandar os links para vocês. Nós vamos começar agora, a partir do dia 1 de maio, colocar conteúdos todos os dias sobre empreendedorismo. E temos do Central da Beleza, que é o nosso evento oficial, onde tivemos lá o Paulo Caetano e o Paulo Alcântara, que deram um show lá, encerraram o evento com chave de ouro. Quem esteve lá sabe que foi muito bom. E teremos novamente agora em março, em Salvador, primeiro, né, em novembro, e em março, aqui novamente. Tá bom? Peço desculpa, mas isso é no Insta ou é uma página? Tem o Instagram Central da Beleza. Sim. E temos o grupo. Eu te mando os links. Você mandou aí para mim? Manda os links e você começa a seguir o Instagram, entra nos grupos que achar conveniente. Se entrar num grupo, fala assim, não, esse grupo não é o meu feitio, fica no outro. Não precisa estar em tudo. Ninguém é obrigado a estar em tudo, né? Escolhe onde você acha que considera mais importante. Mas quem é profissional da beleza, eu acho que é extremamente importante estar nos dois. Por quê? A partir do dia 1, nós teremos, por exemplo, um dia dicas sobre branding, outro sobre tráfego pago, outro sobre redes sociais, posicionamento. Então, vai ter esse conteúdo para ser nessa comunidade ficar mais efetivo. E no grupo Central da Beleza é onde está o Paulo. O Paulo está nos dois. O Paulo gosta de grupo. Estou em todos. Ele anima aquilo tudo lá. Que é onde estamos nós, profissionais da beleza. Eu também estou na área da beleza, estou num stand-by, 30 anos como cabeleireira também. E agora eu sou mentora e estrategista de profissionais da beleza e querem acelerar o resultado. Temos aqui outras pessoas que entraram depois, por exemplo, a Maria já fez cursos comigo, vários, a Tatiane Diniz, a Elisângela Ferraz, a Ana Hertz, é um xodó nosso, a Aline também está fazendo a mentoria, o Posicione-se, a Regina Canuto, a nossa Parascóvia, várias pessoas aí fazem mentoria, treinamento estratégico, jornadas de crescimento, que é para aprender, ganhar dinheiro mais rápido, se posicionar mais rápido, falar mais rápido, e estar numa masterclass como essa, com o Paulo e outros profissionais maravilhosos que nós temos ali, e é isso que nós fazemos, tá? Quer fazer o seu agradecimento? Pode falar, Ana. Te cortei, né? Eu queria só. Não, eu peço desculpas por pedir a palavra agora, mas eu quero dizer, Paulo, meu depoimento é o seguinte: eu acho que o Paulo é um profissional muito necessário. Ele encanta, ele ensina bem, não é só isso, não, viu, gente? E nós tivemos no evento, no Central da Beleza juntos, e o Paulo fez toda a diferença, brilhou muito com maquiagens e iluminou aquele palco. E também, como maquiador é perfeito, eu acho que toda a gente devia, sim, fazer o curso com ele, porque é o que eu já disse, o Paulo é um profissional necessário. Obrigado. Necessário para elevar a autoestima das mulheres, necessário para ajudar também a encantar, embelezar, né? E melhorar. Porque quem é que não gosta de se olhar no espelho e lembrar de você, Paulo? Que você faz assim. Eu aprendi com o Paulo, isso é muito bacana, não é?
Isso, olha, eu aprendi a passar um contorno com o Paulo, eu aprendi a melhorar a minha pálpebra descaída com o Paulo. Isso é muito importante, porque a maquiagem é o poder mesmo do feminino que transpassa, não é só do espelho, é as pessoas que nos olham, não é? É a maneira com que você chegando com uma maquiagem bem feita no rosto. E não é preciso muita coisa. E não é preciso muita coisa. Verdade. Não é preciso muita coisa, só é preciso do Paulo, mais nada. Obrigado. A Bruna arrumou até lá um brinquedo, ela encontrou no parque, desculpa entrar aqui, eu entro com as minhas piadas. Ela encontrou um pedaço de pau, aí ela chamou o pau de Paulo. Vou brincar com o Paulo. Ela anda com esse Paulo para todo quanto é lado. Mas é isso, gente. Muito obrigada pela presença de todos. Vou deixar ele falar alguma coisa primeiro que considere importante e vamos encerrar. Então é assim, eu quero agradecer a todas a vossa presença e é com todo o gosto que eu estou aqui para vossas dúvidas e vos ensinar aquilo que vocês acharem de melhor para vocês. Eu acho que a parte, eu não sei se vocês sabem, mas eu sou cabeleireiro também, mas achei por bem ir tirar mais o curso de maquilhagem, porque acho que uma coisa faz parte da outra, ou seja, as duas coisas complementam-se. E para mim foi muito importante dar esta parte de tirar esta parte da maquilhagem, porque facilita-me muito o trabalho, porque é como a minha colega há bocado ali estava-me a dizer, porque se eu sei fazer, porque é que eu vou mandar um trabalho para outro espaço fazer o meu trabalho, não é? E é muito importante, e é isso que eu quero transmitir a vocês, porque hoje em dia, hoje começa-se por automaquilhagem, amanhã quer tirar um curso mais avançado, mais específico, mais profissional, e pouco a pouco vamos subindo de grau a degrau até chegarmos aos nossos objetivos. E isso é muito importante. E agradeço a todas vocês estarem presentes e vamos aí, vamos continuar e vamos fazer uma coisa presencial. Vocês vão ver que é totalmente diferente também, não é? Porque há o toque, há tudo, não é? Está bem? Tá bom? Quem quer ir o presencial, fala um oi comigo, quero presencial, e eu vou passar as informações para vocês, tá? Muito Então obrigada. vá, beijinhos Muito a todas. obrigado mais uma vez. Sigam lá no Instagram, Próximo Nível, Central da Beleza, e vamos avançar, tá? Obrigada. Obrigada a Obrigada, Print, nós. não podemos sair Tchau. sem print. Obrigada. tchau, Print, tchau. gente. Espera aí, tchau, nada. Paulo, Ai, tá o aqui. print. Tô tentando ajeitar aqui, o negócio não vai, pá. Opa, não tá Sem indo. maquiagem, print sem maquiagem, Sem tá bem. maquiagem. Olha, não tá. O meu computador tá todo bugado hoje. Não, não tô conseguindo. Ai. Ô, Paulo, tira aí você. Não sei tirar? Ai, Vou caramba. tirar, Olha, a Adriana sorriso. apareceu, só pro print. Ela tava até agora com a câmera fechada. Tira Vamos aí, lá. Adriana. Pronto? Opa! Tudo com cara Oi. alegre. Ah, tá, já achei aqui também. Vamos lá. Sorrisão. Vai, Sorrisão, tira, agora vai. Nádia. Sem maquilhagem. Depois Tá vem a vendo? maquilhagem. Beijo. Beijo, obrigada. Fique Obrigada, com boa Deus. noite. Tchau, Obrigada, boa bom noite. descanso a Tchau. todos. Tchau. Amém. Obrigada. Beijo. Tchau, tchau.